A paz, Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 23, a partir do verso número 25. Diz assim a palavra: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis junto aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quando Deus me trouxe essa palavra, Ele começou a me lembrar sobre conversão. Ele me colocava a meditar sobre como foi a minha conversão do início, como é geralmente conosco a mudança da nossa caminhada. Eu me lembro que antes mesmo de conhecer a igreja, antes mesmo de realmente conhecer Jesus, a palavra dele, várias atitudes minhas, vários pensamentos, várias ações começaram a mudar. Eu deixei de fazer coisas que eu realmente faria anteriormente, sem pensar duas vezes. E eu não sabia o porquê eu tinha parado de gostar de fazer aquelas coisas. Mas desde lá era Deus mudando meu entendimento, meu pensamento e minha maneira de agir. Ali eu já tinha começado a me converter. Quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, que eu comecei a amar aquela palavra, tudo começou a mudar, tudo começou a fazer sentido. Meu interior estava sendo mudado, não só o meu físico. Algo que me foi muito claro quando eu entrei na igreja era que não importa só a minha aparência exterior, não é a minha aparência exterior que vai ditar o que eu sou, não, mas sim tudo aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Há um ditado que diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se não estiver cheio de Deus, não estiver com as palavras e a presença dele, nós só vamos fazer coisas que não são dele. Ainda quanto à conversão, quando nós iniciamos a nossa caminhada na igreja, tudo é um pouco mais fácil, digamos assim. Nós começamos a aprender, nós começamos a caminhar, começamos a criar uma intimidade, uma maturidade com Deus. Nós começamos a ter gosto, a ter vontade para estar ali, para ouvir a palavra e muito mais do que isso, a praticá-la. Quando Jesus aqui falava para os fariseus que eles eram hipócritas, é porque eles deixavam peso para as outras pessoas carregarem. Aqui, claro, de uma forma de parábola, mas ditava ali, eu acredito que jejuns, que horas e horas de oração, que horas e horas de leitura, que eles mesmos não os faziam, mas eles faziam isso para passar uma imagem de que eles eram melhores e superiores àquelas pessoas. E quando Deus me trazia sobre isso, sobre caminhada e conversão, Ele me trouxe um trecho específico de Jó. Aqui, claro, resumidamente, Jó, quando ele começou a ter todas aquelas intempéries, toda aquela dificuldade e tristeza, pessoas estavam perto dele, pessoas ajudavam ele em oração, ajudavam ele a se manter na caminhada. Mas em determinado momento, essas pessoas que estavam ajudando começaram a atacar pedras nele, começaram a acreditar que por Deus não responder, por Deus não mudar aquela situação, era porque Jó realmente tinha errado, porque nada disso tinha acontecido, mas claro, aquelas pessoas não sabiam. Deus me trazia que a nossa caminhada na igreja é assim. Muitas vezes nós estaremos mudando, estaremos continuando e coisas não vão parecer que estão indo para frente, não estão mudando, mas é tudo Deus mudando a nossa forma interior, mudando o nosso coração e a nossa mente, sarando feridas e criando um caráter ímpar em nós. E nós chegaremos a essa etapa que Jó chegou. Aqui ele tinha amigos que o ajudavam, mas chegamos em um momento em que os amigos começavam a atacar. Nós deveremos ter duas atitudes nesse momento: a de entrar nesse grupo que ataca, que condena, que julga com outro peso, que olha o cisco no olho do irmão sem olhar a sua trave, ou nós devemos escolher continuar conforme a palavra de Deus, seguindo as palavras de Deus, seguindo os seus caminhos, sem ouvir essas palavras, digo, respeitando a opinião das pessoas, sem machucá-las como elas machucam. E não só isso, Deus me trouxe muito mais que conversão, Ele me trouxe sobre mudança de coração e de atitude. E quando Ele me falava sobre isso, eu me lembrava de Jonas. Jonas, ele era um profeta de Deus, ele era um homem que em um momento que estava confortável, ele nem sequer pensava que Deus deveria ter misericórdia dele, mas nesses momentos de conforto, ele não queria que a cidade de Nínive e sua população fosse salva. Em determinado momento, Deus, ali eu acredito que para provar ele, para mostrar que ele ainda
ainda tinha muita mudança a ser feita e também para salvar aquela população, Deus vai determinar para que Jonas vá até aquela cidade e profetize e pregue sobre arrependimento, sobre mudança, sobre buscar ao Senhor. E nesse momento Jonas ele se põe a fugir, ele vai para um barco e esse barco que iria para Tarsis enfrenta uma tempestade e em determinado momento Jonas é jogado ao mar, engolido por uma baleia. E quando eu meditava nessa parte da palavra, Deus me trouxe sobre misericórdia. Muitas vezes nós temos em momentos de tranquilidade condenado outras pessoas, esquecido de como nós éramos quando iniciamos a nossa conversão, como nós éramos lá no início, pessoas errantes, pessoas que cometiam pecados terríveis, pessoas que estavam sujas no lamaçal do pecado, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que muitas vezes eram apontadas como, olha, ele é um pecador, ele é um incrédulo, ele é uma pessoa que vai para o inferno. Mas depois de nos convertemos, de chegarmos numa caminhada em uma determinada maturidade com Deus, esquecemos de tudo isso e começamos a atacar as pessoas que estão à nossa volta, seja na igreja, seja no trabalho, pessoas convertidas ou não, pessoas seguidoras de Cristo ou não. Começamos a condená-las e esquecer da misericórdia que Deus nos deu. Veja, foi tão rápido aqui, claro, não de um segundo para o outro, mas quando Jonas foi engolido pela baleia, ele começou a se lembrar que Deus deveria ser misericordioso com ele. Um problema que Jonas mesmo arrumou, pedindo para aqueles homens que atacassem ele ao mar e assim acabaria a tempestade, e ele, no pensamento dele, que morreria, agora ele vem a se lembrar do Senhor em um momento de dificuldade, em um momento de tristeza e de fraqueza. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim. A palavra vai nos dizer que Jonas orou, pedindo para que Deus tivesse misericórdia. Ele disse, Senhor, eu cumprirei com a promessa que eu fiz ao Senhor de ir a Nínive e apregoar a palavra, apregoar o arrependimento. E assim é feito. Veja, o que Deus me trazia, 2 pesos e 2 medidas. Quantas vezes nós temos caminhado, temos mudado as nossas vestes, limpado somente a parte de fora do copo, mas esquecemos de limpar a parte de dentro. Como eu costumo dizer sempre, algo que eu aprendi com Deus e que eu quero carregar pelo resto da minha vida. O orgulho, a soberba, a ingratidão, todo dia ela tem que ser cortada. Todos os dias nós devemos limpar o nosso coração. E somente vamos limpar nosso coração e nossa mente disso com a palavra de Deus, com o amor de Deus e com a misericórdia. Lembrando não só dos passos que vamos dar, mas do que já demos. Na última palavra que eu apregoei aqui, frente a qual é o seu próximo passo, eu falei sobre isso. Mais importante que dar os próximos passos é lembrarmos dos passos que já demos. Será que você tem lembrado sobre isso? Uma pergunta que eu quero deixar para você aqui é: você quer para você aquilo que você tem desejado para o seu próximo? Essa palavra se resume a isso, a você pensar o bem do teu próximo, a pedir o bem do teu próximo e a se lembrar que nós temos erros, temos pecados e devemos mudar. Se lembrar de toda a misericórdia que Deus aplicou para nós, toda a misericórdia que Deus teve conosco, de tirar aquelas pessoas erradas, aquelas pessoas que faziam mal, aquelas pessoas que praticavam o mal, que eram pedra de tropeço, que eram laço do passarinheiro para as outras pessoas e hoje são vasos de honra utilizados por Deus. Muitas foram as pessoas que esqueceram de Deus em momentos cruciais. Davi esqueceu das palavras de Deus no momento em que ele viu Betseba e cometeu aquele terrível pecado que acabou destruindo a sua casa. Saul esqueceu das promessas, das palavras de Deus quando começou a desobedecê-lo, começou a esquecer de tudo aquilo que Deus tinha determinado, de quem tinha feito tudo aquilo para ele, e ele veio a cair, ele veio a perder o seu reinado. Davi, quando cometeu aquele erro, a sua família foi afligida por brigas, por lutas, por morte, por traições e por coisas abomináveis. Eu quero que você se coloque a se pensar se tudo aquilo que você tem desejado para o seu próximo, você queria para você. Muitas vezes nós estamos escolhendo ser Jonas, desejando mal, querendo que a pessoa não seja salva, querendo que não haja misericórdia de Deus para com o próximo. Mas no momento em que erramos, no momento que estamos tristes, que estamos fazendo algo que desagrada a Deus, pedimos: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando oramos dia ou noite, todos os dias, independente do período, da quantidade, dizemos: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que você tem feito isso? Eu quero te convidar a meditar sobre isso, a meditar sobre o que você tem desejado ao seu próximo. Será que são coisas boas? Será que são coisas más? E se você está com dúvida, deseje para você tudo aquilo que você tem desejado para o próximo. E se você gostar, então são coisas boas. Se você quiser que aconteça com você, eu acredito que sejam coisas boas. Que venhamos a mudar, não só como vestes, mas sim o nosso coração e a nossa mente. Que venhamos a dar bons frutos, frutos de Deus, frutos do céu, e não frutos do homem e do inimigo, aquele mentiroso que nos faz cometer atrocidades e aberrações no dia a dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus.